Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 26 de janeiro. Sim, a nossa quarta-feira, nossa quarta de ClashBet. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui nos nossos jogos com os palpites exclusivos para esta quarta-feira. Então, o primeiro palpite do dia vai ser pela Escócia, o jogo do Athens versus a equipe do Celtic. Na classificação, a equipe do Athens é o terceiro colocado em 21 jogos, 39 pontos conquistados, 31 gols marcados, 18 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Celtic, que é o atual segundo colocado na tabela. Em 21 jogos disputados, construiu aí 48 pontos, 44 gols marcados, 12 gols sofridos. Atualmente é a melhor defesa da competição e vale lembrar que esse jogo tem início às 16h45 para não perder o horário. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu mais de 2,5 gols, em 4 de 5 saiu aí mais que 10,5 escanteio nos confrontos dessas equipes. A equipe do Athens é uma equipe que sofreu gol nos últimos 12 jogos diante da equipe do Celtic. E o Celtic foi a primeira a marcar em 6 dos 7 jogos disputados e também venceu o primeiro tempo. Em duelos individuais, a equipe do Athens vem de 4 vitórias. Em 6 dos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Já considerando a equipe do Celtic, ela vem de 3 vitórias consecutivas. Vem a 11 jogos sem derrotas. 8 jogos aí de 10 foi a primeira equipe a marcar e também venceu o primeiro tempo. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões e em 8 de 9 saiu mais que 10,5 escanteio. O último confronto foi 1-0 para a equipe do Celtic atuando em casa. Mas agora é outra história. O jogo é na casa da equipe do Athens. Lembrando que a equipe do Celtic tem 48 pontos no geral aí. Está atualmente a 4 pontos do líder Rangers, que tem 52 pontos. E a equipe do Athens tem 39 pontos aí. E a equipe do Celtic está com folga diante dessa terceira colocação. Mas jogando em casa, essa equipe do Athens é uma equipe que vem de 4 vitórias e uma derrota em seus domínios. E o Celtic vem aí avassalador com o visitante, vem de 5 vitórias e apenas uma derrota. Nos últimos confrontos, quando atua em casa diante do Celtic, costuma ser jogos para gols, mas diferente, vamos acreditar na vitória da equipe do Celtic. Vamos acreditar aí na vitória do Celtic. E se você é mais conservador, um Celtic com empate a nula seria segurança. Probabilidade 2-1. Fora, lembrando que se trata da uma das melhores defesas do campeonato, a não ser a melhor aí. A equipe do Celtic é a melhor defesa do campeonato e também o melhor ataque. Então tem todo o respeito aí essa equipe do Celtic. Continuando, vamos agora para alguns jogos dos campeonatos brasileiros e também vamos avaliar aí alguns jogos da Copa do Nordeste. Então, nosso palpite para Palmeiras versus Ponte Preta com início às 21h35. Não temos classificação. Vamos analisar apenas os últimos confrontos em duelos individuais. Os últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. A equipe do Palmeiras vem de 4 vitórias diante da Ponte Preta. Vem a 8 jogos sem derrota. Vem a 6 jogos sem sofrer gol. E foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 8 jogos. Em 5 de 7 venceu o primeiro tempo. Já a Ponte sofreu gol nas últimas 4 partidas. Em duelos individuais, a equipe do Palmeiras vem a 6 jogos sem derrota, vem a 3 jogos sem sofrer gols.
em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. E também em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 11 escanteio. E a Ponte Preta, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. E em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. Ou seja, a equipe do Palmeiras venceu aí com folga, com um placar de 3-0, atuando como visitante, a Ponte Preta, no último duelo. O duelo mais recente da equipe do Palmeiras foi diante do Novo Horizontino. O Palmeiras saiu vencedor, venceu de 2-0 naquela ocasião e vai em busca aí de mais uma vitória. Tem total qualidade de conseguir mais uma vitória, atuando em casa, mesmo não indo com seus principais jogadores. Vamos acreditar aí na vitória da equipe do Palmeiras, que é o líder parcial aí do grupo C, enfrenta a Ponte Preta aí que não atuou ainda. Probabilidade 2-0 Caça. Continuando, vamos agora para Taça Guanabara, o jogo do Flamengo versus Portuguesa. Também tem esse jogo do Volta Redonda versus Vasco que vamos avaliar. Então, outro jogo que não temos uma classificação aí para deixar disponibilizado. Apesar de ter classificação, mas não vamos focar, porque é início de tabela, início do campeonato. Vamos focar nos últimos confrontos em duelos individuais. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6, saiu mais que 2,5 gols. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. Vale lembrar que a equipe do Flamengo está sem derrotas. Nos últimos 6 confrontos diante da Portuguesa, sofreu gol em 3 deles. E a Portuguesa sofreu gol em 6 oportunidades. Em duelos individuais, a equipe do Flamengo vem a 3 jogos sem vitória, vem a 7 jogos sofrendo um gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, e em 5 de 7 saiu ambos marca. E nos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Já a Portuguesa sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 6 saiu ambos marca. Em 8 de 9 saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto foi na casa da Portuguesa. Foi 2-2 o jogo. Ou seja, o Flamengo, para essa partida, acredito que não irá colocar uma força máxima nessa partida. Mas mesmo assim tem um elenco mais qualificado do que a equipe da Portuguesa, indiscutivelmente. Mas apesar de a odd do Flamengo estar pagando muito parelha, 2,15 aí, é um duelo que devemos tomar cuidado. Vamos acreditar nesse casa com empate. Vamos acreditar no casa com empate. E também vamos acreditar no jogo de over 1,5. Probabilidade 2-1 casa. Juventude versus Internacional. O início às 16 horas. O jogo do Mengão tem início às 21h35. Então, esse jogo é início de temporada também. Não vamos focar na tabela. Vamos focar nos últimos confrontos entre eles. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. O Juventude sofreu gol em 3 jogos. E o Internacional foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols, saiu menos que 5 cartões em 5 dos 7 jogos e saiu menos que 11 escanteios em 8 dos 10 jogos disputados. Já a equipe do Inter vem sem vitórias a 6 partidas, sofreu gol em 8, foi a primeira equipe a sofrer em 6 das 8 oportunidades e em 7 de 9 saiu mais que 4,5 cartões e também saiu menos que 11 escanteios em 6 dos últimos 8 jogos. Ou seja, a equipe do Juventude é uma equipe que se livrou do rebaixamento nas últimas rodadas da temporada passada do Brasileirão aí, da série de elite, e a equipe do Inter não conseguiu engrenar uma sequência. Atualmente vem a 6 jogos sem saber o que é vencer, vem de 5 derrotas e um empate, e a equipe do Juventude em casa vem jogando muito bem aí, vem numa sequência aí de 9 jogos sem saber o que é perder. Ele vem de 5 vitórias e 3 empates, aliás, 8 jogos. E o Inter, como visitante, vem numa lacuna total, 5 derrotas consecutivas. Último confronto deu Juventude. Para essa partida, o nosso palpite é casa com empate.
e a probabilidade 1-0 casa. Continuando no Campeonato Gaúcho, vamos continuar aqui no jogo do Grêmio versus Caxias, com início às 19 horas. É outro duelo que não temos muito o que mostrar devido à classificação. Iremos focar aqui nos últimos confrontos entre eles. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols, menos que 5 cartões em 4 dos últimos 5 jogos. E a equipe do Grêmio vem sem derrotas aí a 3 jogos diante do Caxias. Foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Grêmio vem a 3 jogos sem derrota. Em 7 de 8 tem saído aí mais de 2,5 gols. Ambas as equipes saiu em 5 dos 6 jogos disputados. E em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar e também venceu o primeiro tempo. Já a equipe do Caxias vem aí a 4 jogos sem vitórias. Vem a 4 jogos sem sofrer gols. Vem em 8 dos 9 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. O Grêmio é uma equipe que tentou até a última rodada permanecer na Série A, mas não conseguiu. O último confronto entre eles, o Grêmio venceu 2-0. Não conseguiu por combinações de resultado contra a equipe gremista. O Grêmio que nos últimos 5 jogos em casa vem de 4 vitórias e um empate. E o Caxias vem de 2 empates consecutivos como visitante. Ou seja, o Grêmio quer começar bem o campeonato para tentar engrenar na Série B. Mas acredito que não será uma matéria tão fácil, já que o Caxias, quando atua na casa do Grêmio, joga de igual para igual, já que nos últimos 6 confrontos são 3 vitórias para cada lado. Sem sombra de dúvidas, não iremos em probabilidade. Vamos acreditar na linha de gols. Vamos ficar na linha de over 1,5 e a probabilidade 2-1 jogo. Continuando, vamos agora para o palpite de futebol para o jogo do Volta Redonda versus Vasco. Início às 19 horas, demos uma pulada ali, mas estamos retornando. Então, nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. E em duelos individuais, a equipe do Volta Redonda sofreu gol em 4 jogos. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. A equipe do Vasco vem aí a 8 jogos sem vitórias. Vem a 11 jogos sem sofrer no gol. Em 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 6 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 perdeu o primeiro tempo. Em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. O último confronto, o Voltaço venceu com um placar de 1-0. Então, o Vasco está muito frustrado aí por não ter conseguido acesso. O Vasco desceu de ladeira abaixo com uma sequência invariável. Depois que empatou com o Náutico, ele sofreu 5 derrotas e 2 empates, não ganhou para mais ninguém. Então, para essa partida, vamos acreditar no Voltaço. Casa com empate ao intervalo, probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos agora para o palpite aqui no jogo do Vila Nova de Minas Gerais versus Atlético Mineiro, com início às 19 horas, pelo Campeonato Mineiro, sim. A equipe do Vila Nova de Minas Gerais, nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10 saiu mais que 2,5 gols, em 8 de 10 saiu ambos marca, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Galo sofreu 5, nos últimos 5 jogos sofreu gol, venceu o primeiro tempo em 5 dos 7 jogos, e o Vila aí vem sem derrotas a 4 partidas em duelos individuais. Em 6 de 8 saiu ambos marca. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. E a equipe do Galo, nos últimos 7 jogos, está saindo aí mais de 2,5 gols. Em 6 de 7 ambos marca. Em 5 de 7 mais que 4,5 cartões. Ou seja, essa equipe do Vila Nova de Minas Gerais, quando enfrenta a equipe do Galo, o atual campeão brasileiro e também atual campeão da Copa do Brasil, que vai jogar a Supercopa contra o Flamengo.
Essa equipe do Vila é uma equipe enjoada, principalmente atuando em seus domínios, vem aí de 5 vitórias e um empate. Os últimos confrontos com o Galo, em casa, são 4 confrontos com 3 vitórias do Galo e uma vitória do Vila. Atuando como visitante, o Galo vem numa sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Acredito que o Galo vai testar alguns jogadores para essa partida. Mesmo assim, continua sendo titular. Aliás, continua sendo favorito. Para essa partida, vamos deixar duas boas opções. Vamos deixar duas boas opções nessa partida, que seria o jogo de over 1,5. E também vamos focar aí um grande jogo para o ambos marca, mas a princípio over 1,5, dependendo da odd. Quem sabe vocês podem pegar até um over 2,5. Continuando, vamos agora para o Pernambucano, Série A1, Sport Recife versus 7 de setembro, início às 20h30. Na classificação, tem muita coisa que mostrar? Não tem, mas mesmo assim teremos que passar aqui pela classificação e enaltecer a grande vitória da equipe do Clube Náutico Capibaribe diante da equipe do Ibis. Então, no último final de semana, gravamos aqui no nosso canal que o Náutico iria vencer, só não acertamos o placar, acreditamos aqui que seria 3-1, mas acertamos a vitória do Náutico ao intervalo, como deixamos aqui, e também acertamos a linha de gols. Então, maravilha aí, Green nesse jogo do Náutico. O Náutico venceu o jogo, assumiu a liderança aí parcial, é o primeiro colocado com 3 gols de saldo, continua sendo a melhor defesa e está segurando aí e está seguindo para o bicampeonato. Claro que é a primeira rodada, mas é o atual campeão. E o Sport é o vice-campeão. Acredito que vai ser uma briga acirrada novamente entre Náutico e Sport. O 7 de setembro é uma equipe que vai brigar aqui na parte de baixo da tabela, principalmente com Ibis, 7 de setembro, Caruaru City e a equipe do Santa Cruz aí é uma incógnita nesse campeonato. Caiu de divisão, quer se recuperar, mas não vamos entrar muito em detalhe nesse vídeo, senão vamos perder o foco aqui dos nossos palpites. Então, continuando, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 saiu menos que 5 cartões, e a equipe do Sport vem a 5 jogos sem derrotas nesses confrontos aí. A equipe do 7 sofreu gol em 5 oportunidades. Em duelos individuais, a equipe do Sport nos últimos 6 jogos tem saído aí menos que 3 gols. Em 5 de 7, menos que 5 cartões. E o 7 de setembro, nos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. Último confronto, os últimos 2 confrontos só deu Sport. Para essa partida, o Sport que perdeu no meio de semana pela Copa do Nordeste para o CRB, com um placar de 1-0, vai precisar se recuperar nessa partida. Vamos acreditar aí na vitória da equipe do Sport ao intervalo. Probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora aqui para o nosso jogo de Portugal entre Sporting versus Santa Clara. Os últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols. O Sporting sofreu gol em 3 jogos, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6. E o Santa Clara sofreu gol em 7 oportunidades. Em duelos individuais, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6 saiu menos que 10,5 escanteio. Vale lembrar que a equipe do Santa Clara está a 3 jogos sem derrotas. Em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gols. Em 6 de 8 saiu ambos marca. Em 7 de 8 também foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Sporting de Portugal é uma equipe que sofreu uma derrota aí num clássico diante do Braga. Estava vencendo o jogo aos 25 minutos do primeiro tempo com o gol do Pedro Gonçalves, mas levou a virada com o pênalti de Caleno e a equipe do Braga virou o jogo no último minuto de acréscimo. Então, a equipe do Sporting era uma equipe que vinha implacável aí, vinha com vários jogos acumulando vitórias, vinha com a soma de 10 vitórias consecutivas atuando em casa e perdeu para o Braga. E também
perdeu para a equipe do Santa Clara, perdeu para o Santa Clara atuando fora de casa, 3-2. Então é um belo jogo para a equipe do Sporting descontar aí de uma maneira excessiva a derrota que sofreu para o Santa Clara também. Vamos acreditar na vitória da equipe do Sporting, que é uma equipe fortíssima, atuando em seus domínios, e a probabilidade 2-1 casa. Maravilha? Vamos ver que tem aqui mais palpite de futebol para hoje para vocês. Vamos lá. Tem aqui o último jogo entre Avaí versus Chapecoense. Hoje é um dia de palpite de futebol, galera, com bastante opções, principalmente nos campeonatos brasileiros. Os últimos confrontos entre Avaí e Chapecoense, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 mais que 4,5 cartões, e o Avaí sofreu gol nos últimos 7 jogos e a Chape nos últimos 3. Lembrando que a Chape foi rebaixada daquele campeonato brasileiro na temporada passada e último colocado. Em duelos individuais, ambas as equipes aí em 5 de 7 jogos saiu menos que 11 escanteio, e a equipe do Avaí em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols, em 5 de 7 ambos marcam, 6 de 7 mais que 4,5 cartões. E a Chape, em 8 dos últimos 9 jogos, foi a primeira equipe a sofrer, e em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. Lembrando que ano passado, na temporada passada, a Chape era Série A e o Avaí era Série B, mas as coisas mudaram. Mudaram sim, pois o Avaí agora é Série A e a Chape é Série B, pois a Chape terminou na lanterna do campeonato e o Avaí terminou ali entre a terceira e a quarta colocação, conseguiu a vaga aí nos últimos minutos. Para essa partida, acredito que vai ser um jogo difícil, por se tratar de um clássico, mesmo a Chape vindo de uma sequência muito ruim, mas clássico é clássico, né, galera? Então, vale todo respeito esse clássico aqui. Vamos acreditar na vitória do Avaí com empate e a probabilidade 1-0 casa. Maravilha? Então, tropa, essas são as dicas de palpites para hoje. Vamos finalizar com o nosso bilhete pronto. Sim, claro que o nosso bilhete pronto vai ser priorizado os jogos dos campeonatos brasileiros. Vamos acreditar aqui na vitória do Palmeiras. Palmeiras para vencer. Vamos acreditar nesse Palmeiras para vencer. Vamos acreditar nesse Juventude com empate. Palmeiras e Juventude é o nosso primeiro bilhete pronto. Vou disponibilizar outro para a galera. Vamos lá. Vamos acreditar no over 1,5 no Vila Nova de Minas Gerais versus Atlético Mineiro. Over 1,5 no jogo aqui do Grêmio versus Caxias. E vamos pegar outro jogo aqui com o mercado de over gols. Vamos lá. Jogo do Flamengo versus Portuguesa. Podemos pegar esse over 1,5 também. Então, 2 bilhetes prontos. Um de over goals e outro de back ao favorito. Então é isso aí, tropa. Estamos juntos. Se chegou aqui até esse momento do vídeo, compartilhe nosso conteúdo ao máximo que você puder. E só não se esqueça de deixar aquele like para estar fortalecendo. Partiu!